Bom, gente, boa tarde. Voltando agora do almoço, com essa palestra de cooperação digital, né? Como a gente pode transformar a rivalidade, que a gente sabe que é uma questão na saúde, né? Uma grande competitividade, eu diria, em colaboração. Daí aqui a gente acho que tem pessoas muito legais que trabalham em inovação, com dados, né? Que trazem perspectivas diferentes de como a gente consegue trabalhar essa colaboração através do nosso entendimento das nossas necessidades em comum e como a gente pode transformar a saúde e facilitar a vida de todos nós, e principalmente dos nossos pacientes, através dessa colaboração, né? Então, talvez aqui começando, eu acho que a gente poderia fazer uma breve apresentação individual, né? E depois a gente entra na temática de formatos de colaboração digital na saúde, ok? Estão me escutando? Oi. É prazer todo mundo, eu sou o Kleber, eu sou da área de inovação aberta lá da MedSenior. Para quem não conhece, a MedSenior é uma empresa de plano de saúde com foco só na terceira idade. Nós estamos presentes em 7 estados da federação, né? Distrito Federal, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, né? E Minas Gerais. Temos um total de mais ou menos 200 mil vidas na nossa carteira, e o nosso grande foco lá é a medicina preventiva, ou seja, cuidar ativamente desde o primeiro momento, né, que o nosso beneficiário entra no nosso plano de saúde, que ele tenha um cuidado ativo e preventivo, ou seja, ajudando ele a resolver algum problema de saúde que ele tenha, mas podendo mitigar alguma coisa, digamos, lá no futuro. E nós, como parte de inovação aberta, a gente fica mapeando aí grandes inovações, soluções que tem no mercado, né, para ver o que a gente pode trazer para dentro da companhia, né, no apoio tanto ao cuidado assistencial, né, quanto também na medicina preventiva, né, e sempre pensando de melhorar a experiência de atendimento do nosso beneficiário. Pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Em nome do Rodrigo, eu queria agradecer o convite e a presença até de alguns clientes aqui presentes. Sou Marcelo Frontini, CEO, diretor-geral, como vocês preferirem aqui o nome, responsável pela Semantics. A Semantics é uma empresa fundada em 2010, então já estamos 14 anos aí nessa jornada de dados, de evolução da maturidade, e cada vez mais vocês ouvem esse termo, que dado é um novo petróleo da economia 4.0, e o que é esse petróleo, o que é essa energia. Então, a Semantics atua com vários clientes em todos os segmentos, desde o início de um assessment, para ver como é que a sua empresa está, como é que se lida com a informação, e, claro, a gente vai evoluindo. E todo mundo hoje fala de inteligência artificial, mas os colegas aqui da saúde sabem muito que isso já existe há muitos anos, né, em termos de modelagem, machine learning e todas as outras sopas de letrinhas que a gente gosta de usar. E agora o Generative AI, que a gente chama lá também do LLM. Estou vendo alguns jovens aqui, talvez vocês gostam de estudar isso. Daqui a 1 ano, 2 anos, vai ter outra sopa de letrinhas. Mas o objetivo final é a gente apoiar os nossos clientes nessa jornada e, evidentemente, que integração, cooperação e competição, quando a gente fala de informação, a sociedade só tem a ganhar com isso, evidentemente, com privacidade, com segurança, e aonde que vão as fronteiras que a gente pode cooperar e competir. Então, acho que aqui é um ponto bem bacana, temos até um professor aqui que ele vai nos apoiar também no debate, para a gente entender aonde vão as fronteiras das empresas, do regulador e dos próprios players, né? Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Kleber, Marcelo, Mônica, prazer participar. Sou Cristiano Teodoro, sou professor da PUC Paraná, campus Londrina, disciplina de inovação e tecnologia, e sou head de inovação da Hot Milk, que é a aceleradora da PUC Paraná desde 2016. Fui presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde, tenho atuação como consultor junto com algumas agências de inovação por aí. A gente já prestou serviço para hospitais, operadoras de saúde.
E vou fazer um merchan diferente, também sou apresentador de TV, num programa de inovação e startups da Band Paraná, que está atrás da gente aqui, quando aparecer a logo do Move, vocês podem ligar na Band Paraná e assistir nosso programa, todo sábado, 9 da manhã. E vai ser bacana falar de cooperação, porque a cooperação ela vai além do dado. É quando eu consigo colocar diferentes players na mesma mesa, olhando na mesma direção e fazendo negócios juntos. E a gente até conversava um pouquinho antes ali, tendo em mente que o objeto final da história é o paciente, é o usuário do serviço, né? Eu costumo dizer que nem paciente é quem já tem diagnóstico, mas o usuário do serviço de saúde é o nosso foco. Então, a gente vai bater um papo sobre isso aqui e evoluir um pouco mais. Bom, pessoal, meu nome é Mônica Pugliese, eu sou médica. Hoje sou head de Produto Informática em Saúde na Apvida Notre Dame Intermédica. A Apvida Notre Dame Intermédica é uma empresa nacional, né? A gente tem em torno de uns 85 hospitais, 320 unidades de saúde como um todo e 17 milhões de beneficiários. A gente tem um grande desafio lá, digital, né, de inovação como um todo, até representantes do time de inovação também aqui hoje na sala. E a cooperação, nós também entendemos, independente do nosso tamanho, como algo importante justamente pelo nosso tamanho. Porque uma vez que a gente enxerga a nível nacional as complexidades do nosso país e regionalmente, ainda mais justamente, talvez, hospitais menores, né, redes menores com as suas peculiaridades locais, a gente entende como a cooperação entre todos esses players nos ajudam. E, retomando um pouquinho o tema de dados, que a gente até conversou um pouquinho bastante antes, eu também entendo que, num futuro, falando no digital, a colaboração através da inteligência que a gente pode ter com o uso desses dados, né, que talvez o Marcelo também da Semantics tem muito para falar sobre esse ponto, a troca nos ajuda muito, né? Nós, como empresa, já temos aí muitos teras de dados que a gente pode usar para análise dessa população, mas, mesmo assim, dividindo informações e dados com outros players nos ajuda a ter outros entendimentos, principalmente pensando que temos diferentes papéis dentro da rede de saúde, né? Então, mesmo sendo também uma empresa verticalizada com muitos diferentes jornadas, nós não temos todas, exemplo aqui, farmacêutica, por exemplo, né, que a gente não trabalha. Então, essa colaboração também para a gente entender a jornada do nosso cliente ou do nosso usuário, do nosso paciente, nos ajuda a ter uma melhor compreensão também de como ajudar ele no dia a dia. Eu acho que a gente falou aqui um pouquinho de dados, um pouquinho da também colaboração, além do digital, né, entre os players como um todo. Eu acho que eu poderia, talvez, fazer como uma primeira pergunta aqui para a gente conversar, quais vocês enxergam hoje que são os seus maiores desafios para ter essa cooperação dentro das empresas e com as empresas com que vocês se relacionam hoje? Uma coisa que a gente sempre fala, eu acho que a primeira coisa a gente estava, digamos, conversando, digamos, antes, é colocar todo mundo numa mesma pauta, convergente, e realmente colocar todo mundo realmente numa mesa, né, para ver quais são os principais problemas a ser atacado, né. A hora que a gente fala de uma operação de saúde, né, digamos, indiferente de qual empresa for, ela tem o grande objetivo principal, primeiro, cuidar do cliente dela e manter ele, digamos, saudável. E, para isso, tem que ajudar, se ele tiver algum problema, que ele tenha um diagnóstico rápido, e, se ele tiver algum tipo de doença, tem que ter um tratamento, digamos, efetivo, né? Eu acho que essa é a base, né, digamos, do objetivo principal de uma operação de saúde, né? Olhando isso como uma própria base, né, como que a gente pode até, né, olhar as diferentes dificuldades dos diferentes tratamentos, às vezes, que tem, de algum tipo de doença ou de algum tipo de beneficiário, e como que a gente pode ver que os problemas comuns que tem aqui naqueles tratamentos e como que a gente pode colocar uma pauta em conjunto, né? Então, assim, que todo mundo coloque realmente as problemáticas nas diferentes vertentes, digamos, operacionais, e, às vezes, todo mundo não se sente confortável, né, em abrir um pouco das próprias fragilidades, né, e gerar aquele processo de próprio confiança naqueles parceiros que vão estar ali. A pergunta é excelente, que o desafio sempre começa da gente entender quem é o cliente, quem somos nós.
pelo olhar de uma empresa de telefonia celular, eu tenho um perfil, através de um banco, de uma seguradora, do meu plano médico, do laboratório clínico que eu vou, mas para todos eles, eu tenho uma transação, uma interação, mas para os meus filhos eu sou o papai, para minha esposa eu sou o marido Marcelo, para minha mãe sou o filho. Então, o cliente também, estando no centro, o principal desafio que a gente tem, como é que a gente integra todas essas informações. Então, a Semantics está há muitos anos trabalhando com diversos clientes, a gente percebe que até hoje nós temos um desafio, e provavelmente o professor vai citar isso, até de padronização de informação. Até em hospitais, e aqui a colega, né, que está num grupo enorme que a Mônica trabalha, às vezes tem RPs diferentes em cada hospital, que eles também têm padronizações diferentes. Alguns dados, e aqui estou com as colegas, com a Juliana, que ela também trabalha aqui conosco na Semantics, a gente trabalha com operadoras de saúde, que até a ANS criou um padrão de comunicação, mas quando a gente recebe os arquivos, muitas vezes a gente tem que fazer as normatizações. Quando você vai para operadoras, é mais fácil porque é uma tecnologia só, né? No mundo de banco, que eu trabalhei também há muito tempo, o que acabou é que o regulador, durante 10 anos, veio fazendo uma jornada que todas as empresas tinham que ir convergindo, aí veio para o Open Finance, que a gente também vai falar aqui do Open Health em breve. Então, acho que o desafio mesmo, e a tecnologia está nos ajudando, com a inteligência artificial, da gente conseguir, a primeira coisa é integrar essas informações. Então, a gente tem uma solução que chama Integration Hub, que é a Link API. No fundo, a gente tenta mostrar para o cliente que ele pode conectar os diversos sistemas, desde uma folha de pagamento até o sistema que presta contas para a Receita Federal e também que cuida do teu sistema de prontuário. Como é que a gente unifica tudo para daí você juntar essas informações, né, Mônica, e começar a ter uma visão. Puxa, isso eu estou falando no olhar de uma empresa, aí o Marcelo tem diversos produtos e serviços, e como é que a gente vai, acho que para o âmbito da sociedade, para o governo. Então, acho que é bacana, que aí o professor pode dar essa abrangência também maior, né? É interessante porque quando eu estava vindo para cá, estava olhando os prédios mais antigos aqui do Rio de Janeiro, são prédios muito bonitos, e você vê o emaranhado de fio dos postes. Até esse se pergunta, né? Será que não podia ser um fio só? Um cabo só? E o cenário que a gente tem é esse, é um emaranhado de fio, cada um fazendo uma coisa, e às vezes eu corto um fio, desligo 3 outras coisas e não sei como religar. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem quando a gente fala de transação de dados em saúde. Você citou, né, Marcelo, o Open Finance, e a gente comentava aqui, eu falava do Open Health, e o Open Health parece que é uma palavra proibida, né? Todo mundo tem medo. Fala, como que você vai proteger dado de saúde, como que você vai fazer isso? Eu tenho mais medo do meu dado bancário do que o meu dado de saúde, né? Em 2016, quando a gente fundou a primeira startup, a RAIS, Rede Ativa de Informação em Saúde, a primeira coisa que a gente se preocupou foi procurar os melhores protocolos internacionais de padronização e proteção de dados. E aí a gente viu que você tinha o IPA, o HL7, e isso aí entrava em consonância com a LGPD que vinha se desenhando dentro do Brasil. Então, uma coisa não é igual à outra, não é excludente, mas se ajuda. Só que eu dou um passo atrás ainda, né? Eu acho que o maior desafio é o mesmo desafio de quando a gente fala de inovação nas corporações, é a cultura de colaborar. Como que eu coloco 2 business concorrentes colaborando com o olhar no mesmo lugar? Como que os planos de saúde, as operadoras, podem colaborar para oferecer novas soluções, para ampliar a carteira e atender melhor? O governo é um player, todo mundo quer, mas o governo é esse fio, esse poste. Como que eu converso com o governo e coloco? Lá na RAIS, a gente foi para algumas clínicas em Londrina, e aí a gente percebeu uma coisa, cada clínica tinha um sistema, cada sistema tinha uma complexidade, e tinha clínica que não tinha sistema. Aí a gente ia falar com o médico, a gente percebeu que o médico só queria entrar e sair e atender o paciente, tinha que falar com a secretária. Aí a secretária queria facilidade, menos botão, então não queria outro sistema. 10 anos depois, quase,
e é tudo igual. Então, a gente avançou pouco nesse sentido, né? Então, quando a gente fala de órgão regulador, talvez a SBIS, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, possa, em algum momento, ocupar, não como órgão regulador, mas como um órgão consultivo e orientador para a gente começar a desenhar um ambiente mais homogêneo. Aí a gente começa a colaborar melhor e a coisa começa a fluir um pouco. Óbvio que o business não espera, ele continua, e a gente não pode esperar. O desafio é fazer tudo isso simultaneamente, né? Entendo eu também das falas de vocês, né, que a complexidade da troca de informação, seja ela pelos diferentes sistemas, o mesmo modelo de interoperabilidade ainda não tão estabelecido, né, que o próprio HL7 que é muito falado, mas ele ainda não é tão estabelecido, e a nossa própria RNDS tentando consolidar esse caminho do futuro, eu tenho uma compreensão que, por conta das dificuldades de lidar direto com os players, por causa da rivalidade, pode ser que esse direcionamento político, né, político, digo, centralizador do Estado, nos ajude a chegar numa troca, pelo menos o que tange a dados, através da RNDS, e, consequentemente, um Open Health viabilizado pela RNDS um pouco mais simples. Porém, eu queria muito escutar de vocês também como vocês entendem essa posição, né, do nosso Estado em nos ajudar a formar essa estratégia neutra e viabilizar a interoperabilidade, e também outros formatos de colocar essas empresas na mesma mesa, até mesmo que não precise que seja a interoperabilidade, um Open Health, mas apenas outras maneiras mesmo de troca e compartilhamento dessas informações. Daí, acho que vamos começar agora daqui. Beleza. Eu acho assim, o Estado ele sempre vai ter um papel importante. A gente precisa entender que a sociedade ela é múltipla e você não faz absolutamente nada se você não tiver uma articulação com o governo, né? Quando a gente fala de startups mesmo, eu sempre defendi que as startups deveriam ter como principal target vender para o governo, principalmente na área da saúde, porque tem muita necessidade, né? E aí a gente tinha vários desafios, a gente pode falar mais adiante, e esses desafios eles foram sendo superados com alguns marcos regulatórios que dão segurança jurídica para os dois lados. Então, aí você avança com um modelo diferente, que nem todo mundo entende ainda, que é esse modelo de negócio startup. Se a gente sai um pouquinho do dado, como que as empresas que concorrem podem colaborar, basta você olhar quando a SAMI fez uma parceria com a BP. Então, elas parcerizaram informação entre as carteiras de clientes que cada um tinha. A SAMI não conseguia atender tudo porque não tinha hospitais físicos e a BP queria ter um plano de saúde digital. Então, eles foram lá, entraram numa convergência e fizeram uma parceria. E para o usuário é bom, porque ele agora passa a ser melhor entendido dentro daquele universo, daquela esteira, e se os dois tiverem a sagacidade, eles podem criar produtos direcionados e aumentar a gama de produto. Da área de laboratório, por exemplo, em Santa Catarina, alguns laboratórios se uniram para criar um centro técnico unificado. Então, cada um de nós aqui em cima é um laboratório, uma bandeira, mas aí a gente percebeu que todo mundo faz hemograma da Biomerrier. Cada um tem um equipamento de $500 mil. E aí não está pagando a conta e a gente não consegue comprar e reduzir o preço da compra do reagente. O que a gente fez? Devolveu 2, juntou 2, botou no mesmo lugar, faz para todo mundo, reduziu o custo de compra e aí cada um continuou atendendo o seu cliente com a experiência do cliente que cada um tem. Então, você tem formas, quando você olha o business sem querer olhar para o próprio umbigo, falando, não, olha, é possível ter o mercado, é possível dar uma expansão e cada um defender a sua bandeira e defender o seu negócio. Então, a gente tem alguns exemplos desses, mas, de novo, a nossa cultura colaborativa do negócio, talvez ela ainda precise amadurecer um pouquinho, né? A nossa cultura é de eu vou te derrubar, eu preciso roubar a tua carteira. Eu escutei isso num planejamento de uma operadora de saúde. Qual que é a estratégia para 2025? Roubar a carteira do amiguinho. Falei, se a sua estratégia é essa, eu acho que a gente precisa rever a estratégia, né? Então, não era criar novo produto, não era olhar novo mercado, não era estratificar o usuário, era buscar o do outro. E aí, a gente vem no gargalo da saúde suplementar. Ela é 20%, o resto é SUS. Então, eu tenho que dialogar de novo, eu volto a dialogar com o governo.
Aqui foi bacana que veio a lembrança, né, quando a gente tem tecnologia, que a gente fala aí de open source. Então, aqui os caras que gostam de trabalhar com Linux, então, foi toda uma comunidade ao longo dos anos que foi desenvolvendo, todo mundo se ajudando. Ao mesmo tempo, são pessoas que trabalham, às vezes, em empresas concorrentes, mas está lá na comunidade Linux ajudando. Aí, quando a gente pensou em Big Data também, tem até um colega aqui também que trabalha conosco, o Caio, que conhece bastante de modelagem e tudo. Aí você teve o padrão Hadoop, que também foi uma coisa que foi sendo criada, open source, todo mundo colaborando no Big Data. É claro que depois surgem empresas que aí, vou pegar isso que a comunidade criou, mas vou dar um atendimento melhor. Então, acho que a colaboração, ainda mais nesse mundo que nós estamos trabalhando, muitos aqui já me falaram, né? A matriz é num estado, trabalho em outra cidade, está ficando mais fácil a gente, remotamente, à distância, colaborar uns com os outros. Então, isso acho que a tecnologia tem nos ajudado, e acho que cada um de vocês deve ter exemplo de colegas que, às vezes, até estão trabalhando numa empresa no exterior, né, e recebendo aqui no Brasil em dólar, deve estar contente que o dólar subiu muito, mas está trabalhando aí globalmente. Então, a internet, que, claro, a gente tem um monte de questões de regulação, de privacidade, mas realmente ela abriu essa fronteira do pensamento, né, da gente poder estar colaborando. Agora, como que eu posso estar participando de um projeto que eu trago, e isso vem da academia, muito forte, né, começa sempre por lá, e depois as empresas vão, ou até tem associações de empresas, não, elas se juntam para alguns investimentos. E acho que agora aqui nós estamos passando pelo carro elétrico. O carro elétrico vai ser o padrão de carregar igual para todos os carros. Então, o Brasil acho que vai se beneficiar disso, né? Quando a gente está mais atrasado na tecnologia, pelo menos a gente pega o padrão que está vencendo. Quando você está logo no começo, e que aqui tem alguns antigos que vão lembrar que o padrão de videocassete que tinha o VHS e o Betamax, e todo mundo falava que o Betamax da Sony era muito melhor, mas quem ganhou o mercado foi o VHS. Hoje, quem tem Android e quem tem iOS, quem lembra lá do famoso Nokia, que todo mundo usava, que era um sistema operacional que acabou, né, o Symbian acabou perdendo, e quem teve BlackBerry aqui também. No fundo, porque eles também, dos dois, quando eu falo eles, esses dois padrões de sistema operacional do celular ganharam, porque eles abriram muito também para a comunidade, sair desenvolvendo aplicativos, aí aquele efeito positivo da rede, né? o network effect. Eu como mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque eu como mais o Tostines, né? Então, acho que aqui na colaboração, eu entendo que o papel do regulador ou do governo é também facilitar e não complicar com tanta lei, né? O Brasil, a gente acha que para resolver um problema aqui com o meu vizinho, eu vou criar uma lei para a gente se acertar. Não é assim, né, gente? A gente tem que confiar na livre iniciativa e também, claro, dando as fronteiras que a gente pode estar inovando, cooperando, mas ao mesmo tempo competindo. Evidentemente que todo mundo quer ganhar o terreno do outro, aí entram as práticas que a gente tem que preservar, né, de concorrência e tudo isso que um país como o nosso precisa ter. Então, acho que aqui o ponto que a Mônica nos trouxe desse desafio, mesmo sabendo que a gente precisa de um regulador, pelo menos para dar o tom, porque no final do dia, eu lembro direitinho, quando é que a minha mãe começou a usar cinto de segurança no carro, quando ela ia ser multada. Aí ela foi multada uma vez, a gente mais jovem já usava cinto, mas os mais velhos não gostavam. Mudou quando pegou no bolso. Então, tem alguns momentos que a sociedade precisa dar uma cutucada, tá bom, você não quer? Nós estamos padronizando, estamos indo para esse caminho aqui, mas aí, então, segue a gente, ou em algum momento a sociedade vai pedir isso para você, né? Eu acho que digamos, é importante aí, digamos, nessa linha convergente, tem um papel de um ente que orquestre os interesses em comum, né? Às vezes, digamos, é muito importante ter, digamos, esse papel a hora que você tem um processo de colaboração para mitigar que tenha conflito de interesses no meio, né, e vazamento de informação de um lado, digamos, para outro. E até por sinal, dos melhores projetos que a gente, por exemplo, lá na Medicina, pelo menos a gente fez, que teve a colaboração entre diferentes entidades, é porque tinha um ente, né, que geralmente é um instituto de pesquisa no meio, né, isonômico lá do processo,
que foi colocado numa pauta convergente para resolver algum tipo de problema específico que atendia a diferentes players, mas que todo mundo estava realmente cooperando para resolver aquele problema, porque se resolvesse, com certeza ia beneficiar toda a cadeia de saúde. Todo mundo ia ganhar, né? Todo mundo ia ter uma economia de processo, uma economia também própria direta de custo para fazer o cuidado mais, digamos, direto daquele paciente, né? Então isso gera uma pauta realmente convergente, né? Não é à toa, e um grande exemplo até foi quando teve a época lá do Covid, né? Olha o movimento que se teve nas diferentes instituições de saúde, porque o custo estava lá em cima, não tinha como, né? E todo mundo teve uma pauta convergente para ver, olha, qual é a melhor forma de tratar o Covid, diagnóstico rápido, imersível, para fazer o cuidado, porque senão vai sucumbir o sistema de saúde, como um todo. E naquela época, pode-se dizer, realmente, muitas diferentes organizações se ajudaram, porque senão todo mundo ia perder, não é todo mundo, né? Então, assim, quando a gente realmente acha um ponto focal convergente nos diferentes players e a gente age com ação, digamos, efetiva para que todo mundo, digamos, nessa cadeia ganhe, digamos, a receita de sucesso, né? E a hora que a gente fala até do Open Health, até, por sinal, há 2 anos e meio atrás, a gente já fez um projeto com o Instituto de Tecnologia, que a gente fez CPQD, numa mini CDS aí, né, com uma tecnologia blockchain para trânsito dos dados de saúde de forma, digamos, segura, onde o próprio beneficiário poderia ter todos os seus dados na mão e liberar para diferentes entes aí de saúde que ele tem realmente, digamos, interesse, né? E depois, né, até a gente pegou o próprio exemplo do que aconteceu no sistema bancário, né? E a gente conseguiu evoluir num projeto muito bom, mas claro que até lá depende do órgão regulador estar junto e até o sistema público de saúde junto, para chegar naquele patamar. É muito possível que a gente vai chegar, que nem já estamos no sistema bancário, mas tem uma jornada, e o próprio órgão regulador tem que estar junto. Nesse tema ainda de, né, talvez, estímulos para a colaboração, a gente falou aqui agora um pouco do estímulo governamental, né, que é quando vem as leis que nos estimulam e até, de certa forma, forçam a gente a tomar caminhos que deem esse suporte. Mas acho que aqui nas falas de vocês, e até pelos representantes aqui, né, de inovação e startup, uma empresa que era uma startup hoje é uma empresa, mas eu posso chamar que é um novo entrante, e uma área de inovação de uma empresa já mais consolidada, eu acho que nós temos também uma postura muito grande de transformação e de querer a colaboração. As startups, porque elas precisam aprender, então elas precisam compartilhar e colaborar com vários players entre si e players grandes para conseguirem entregar um valor, né, para o mercado e crescerem. Os novos entrantes, né, que a Semantics hoje está longe de ser uma startup. Os novos entrantes, e principalmente no caso da Semantics, né, que é feita para colaboração, né? Mas, digo, novos entrantes que precisam, para conseguir o seu lugar, colaborar, e as áreas de inovação de empresas consolidadas estimulando isso de dentro para fora, porque elas entendem que, como grandes empresas, se elas não estiverem se transformando, a gente sempre tem aquela fala, né, que uma grande empresa, quando ela não está crescendo, ela está diminuindo, porque o mercado está sempre crescendo, então a gente sempre precisa estar à frente e garantir essa mudança. Então, dessa perspectiva de vocês, ou como vocês entendem que vocês mais colaboram com o setor desse lugar que vocês estão para essa colaboração, e talvez até, se possível também, né, os desafios nessa posição que vocês estão para conseguir que o mercado colabore com vocês também. Eu vou usar o exemplo da cidade que eu vivo, que é Londrina, no Paraná. O ecossistema lá é organizado num modelo de governança setoriais por áreas de capacidade econômica. Então, tem agro, saúde, indústria, serviços, enfim. E eu faço parte lá do grupo de tecnologia e de saúde. Quando eu estava no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, tinha um desejo de colocar as startups conversando com o poder público e colocar as empresas desenvolvendo mais inovação. E aí a gente não tinha exatamente um ambiente seguro para tudo isso acontecer.
Então, a sociedade civil, de forma organizada, essas representações, se mobilizaram, conversaram, e o SEBRAE virou o órgão neutro. E ele começou a buscar essa interlocução com o poder público. O que a gente conseguiu 3 anos depois? Uma lei de inovação, um sandbox regulatório, que permite você fazer testes de inovação dentro do ambiente público, tão fuxicando aqui atrás de nós, né? E foi criado um negócio muito legal, que a gente chamou à época de ISS tecnológico, hoje está virando ISS inovador, que era o seguinte: a empresa ela pode fazer uma renúncia fiscal até 40% do valor do ISS e contratar um serviço de inovação tecnológica para ela implementar uma inovação lá, desde que o CNPJ seja em Londrina. Agora isso virou para o Paraná. Então, se a empresa estiver no Paraná, você tem uma concessão no teu imposto e você pode contratar serviço de inovação para promover inovação. Não é exatamente uma inovação aberta, mas é uma forma de você acelerar esse processo, e aí eu digo o que a gente faz em troca. Primeiro, se organiza. Tem que ter confiança, que é o que às vezes falta quando a gente quer colocar todo mundo à mesa. Então, lá, primeiro, precisou estabelecer um laço de confiança, e a gente está falando de 15, 16 anos de conversas ao longo do tempo lá, e a gente conseguiu estruturar esse ambiente. A prefeitura hoje tem capacidade de contratar escapando da 8666, se ela colocar como projeto de inovação. Aqui o Rio também fez agora recentemente, eu entrevistei no meu programa o subsecretário de inovação da Secretaria de Saúde, junto com a diretora, com a Manu Rainho, e eles criaram um edital para convocar startups para fornecer serviços para a Secretaria de Saúde, que foi inédito, nunca tinha acontecido isso dentro do Estado. Então, você ser proponente da ação, a gente não pode esperar passivamente que a coisa aconteça. Às vezes, no corporativo é um pouco mais difícil, né? No público você tem algumas amarras por conta das questões políticas, mas quando você está na sociedade civil em alguma coisa, você ganha um pouquinho de liberdade e consegue articular isso. Então, é muita conversa, muito aperto de mão, então o desafio é esse. Então, lá a gente conseguiu isso, foi uma das primeiras cidades no Brasil a ter esse sandbox regulatório, é case, muitas cidades visitam Londrina para espelhar e fazer isso, e agora isso começa a avançar. Quando você tem esse ambiente, você dá segurança jurídica para a empresa vir e para o governo vir, todo mundo conversar, e no final quem tem se beneficia disso tudo é a população, é o usuário do sistema. A Semantics é bacana porque começou assim, né? O Léo, nosso fundador, então começou com uma comunidade de Big Data, depois vai crescendo, a gente participou dessas acelerações que existem, né? Então, participamos da aceleração do Google muitos anos atrás, que também é um ambiente que você vai lá, você faz o pitch, você divulga seu serviço, aí as pessoas vão lá, te ajudam. Aí depois participou também do InovaBra, que é um ecossistema de inovação lá que o Bradesco faz. Já teve, não necessariamente residente no Cubo, mas participou também lá do Cubo do Itaú. Eu vi aqui, quando a gente estava esperando, tem a Cátia aqui também, lá de Santa Catarina, que é fantástico, né, todo o trabalho que eles fazem. Então, aqui, né, Mônica, está tendo muita gente, onde você junta os fundos com as aceleradoras, com os empresários e startups, e também tem as empresas grandes, que quando a Semantics estava começando, então eles vinham, ouviam as apresentações e se empolgavam, porque se tinha chancela ou do Google, ou lá do InovaBra, ou do Cubo, da CAT, lá também no Porto Digital, em Pernambuco, né, que faz muita coisa nisso. Então, acho que aqui a colaboração nesse sentido, o nosso papel, cada vez mais agora, está em estar participando disso. Até ao longo da história da Semantics, acabou adquirindo outras empresas de empreendedores também de sucesso, que participavam muito disso. E até uma das soluções que a gente chama aí de Smart Pharma, é justamente pegar todas as informações que está no DataSUS, e aí os nossos colegas, eles trabalharam em dashboards, tudo que ajuda demais a indústria farmacêutica, por exemplo, onde é que agora... Quando a gente teve aquela questão da vacina da dengue, que tinha acabado de sair, todo o Brasil, naqueles estados que estavam mais críticos, precisavam. Então, por exemplo, essa nossa plataforma com informações da DataSUS ajudou o grande laboratório que começou a comercializar a vacina da dengue. Então, ajudou muito o laboratório com isso.
Então, você, através de fonte pública, né, do DataSUS, aí você junta com um grande laboratório que percebeu que tinha interesse com isso. Então, claro que aqui gerou um negócio e uma informação, né? Então, aqui, retomando, como esse evento aqui também, que está com aquele monte de startup lá, fiquei tão empolgado, está com, né, tem acho que deve ter mais de 100 ali, né, com o tamanho daqueles booths, então a gente sempre convida todo mundo a visitar, porque através desses eventos também a gente está conhecendo um ao outro, às vezes um do lado do outro é concorrente, mas não importa, está ali vendendo serviço e vai um aprendendo com o outro, né, mesmo competindo. Sobre essa parte lá de colaboração, como é que a gente se coloca, né, até a hora que a gente tem várias interações com diferentes empresas de base tecnológica, a gente sempre fala para eles assim, olha, aqui na Mediceno a gente quase que tem uma tempestade perfeita, né, porque a gente tem um laboratório de inovação e até uma spin-off que cuida de todos os desenvolvimentos tecnológicos que é gerado lá da inovação e detém todas as propriedades intelectuais que a gente gera, né, foi esse o modelo de inovação aberta que a gente cunhou. Né? E tudo que essa empresa spin-off gera, praticamente a Mediceno compra tudo, né? Porque tudo que é gerado. E porque a gente tem um grande campo de prova, que eu falo, dentro da nossa operadora de saúde. Só que a gente até dividiu os leques, porque a gente sabe que uma empresa de saúde, a regulação que ela tem e as dificuldades. Né? Por isso que a gente até dividiu. Né? E tudo que a gente faz no desenvolvimento, a gente se coloca a ter essa grande implementação, claro, que atende a nossa digamos, operadora, e até coisas que a gente desdobra lá de dentro, a gente tem um cunho lá que o nosso vice-presidente sempre fala, tudo que a gente gerar de desenvolvimento e que gera um grande benefício para o setor público, a gente vai licenciar para o setor público poder utilizar e ganhar, né, a escala, ganhar eficiência, digamos, operacional, porque se a cadeia de saúde ganhar e o público está dentro da cadeia de saúde, todo mundo ganha, todo mundo sai. Vai ficar mais barato para todo o sistema de saúde, né? Vai dar mais acesso para a população, vai ser porque hoje, né, bem ou mal, a gente fala que até o sistema de saúde privado, né, daqueles pagantes, né, meio que assim é um jogo quase de rapa-monte. Lembra daquele lá de baralho, que a gente vai pegando um montinho um pouco do outro, mas ele não cresce em escalas, entendeu? Um vai pegando lá do outro. E por quê? Porque a gente não está viabilizando acesso, um custeio melhor da cadeia de saúde. Né? Se a gente viabilizar isso, e por isso que a gente fala tão bem que talvez o próprio Open Health ele possibilite isso, porque pensa, né, quando tem uma migração de uma operadora de saúde para outra, vai um beneficiário, muda, ele tem que pedir. Você não consegue levar todos os seus históricos, tem que ficar pedindo tudo, você não consegue levar tudo que está descentralizado nas diferentes clínicas, né, porque fica nos diferentes prontuários, não é tudo integrado, é tudo descentralizado, a maioria da vida de saúde, né, assim, digamos, das pessoas, está descentralizado. E como que a gente centraliza isso? E tem isso, né? E tem aquele até cuidado longitudinal, né? De ponta a ponta, né? Isso com certeza todo mundo vai sair ganhando, né? Dentro da Apvida, nesses pontos que até eu fiz a provocação para vocês e ouvindo vocês falar, eu entendo que primeiro sim, é muito importante que a gente entenda que o mercado ele é limitado desde que nós não formos atrás de novos mercados, que é gerar acesso, né? Então, assim, sem jabá, mas a gente tem como nosso propósito, e é muito legal, de fazer novos produtos para justamente possibilitar acesso para pessoas de classes menos abastadas, que elas consigam ter acesso a um plano de saúde privado, e sem qualquer juízo de valor em relação ao SUS, mas a gente sabe, sim, que ajuda muitas pessoas terem acesso à saúde privada além do SUS. Em segundo lugar, eu entendo que nós, empresas grandes, né, do mercado privado, a gente também tem uma grande responsabilidade, que a gente também leva muito a sério, que é o suporte ao investimento em novos entrantes e startups.
então incubando startups, financiando pesquisadores, universidades a fim de pesquisas que nos gerem diferenciação no mercado, mas que posteriormente vão ser usadas por todos os outros players. Então, eu acho que, até fazendo minha fala final, eu vou deixar aqui espaço para vocês também, acho que a gente vai ter 1, 2 minutos para cada um. Eu entendo que uma grande maneira da onde eu estou, né, do meu lugar, de transformar a rivalidade em uma cooperação, investindo para novas tecnologias e coisas que nos gerem diferenciação ao longo do tempo, elas entrarem no mercado e todos terem acesso e, consequentemente, ajudando a saúde da população brasileira como um todo. Então, acho que, enfim, acho que são os pontos principais que eu queria trazer das falas aqui de vocês, já falando um pouquinho de como nós enxergamos, né, o nosso papel dentro desse sistema. E agora eu vou deixar aqui 1 minutinho final de fala para cada um, para a gente poder finalizar o painel. Só vou dar uma dica, então, a gente está falando de comunidade, de colaboração. Está sendo feito um movimento muito grande, depois vocês entram, Comunidade AI Brasil, né, AI Brasil. Está se falando muito de inteligência artificial, qual é o papel que o Brasil pode ter com isso? Será que a gente só vai ficar usando modelagens lá de fora? Tudo tem que ser importado? Não, a gente entende que, é claro que infraestrutura, não vão ficar desenvolvendo aqui de novo computadores, isso tem locais que fazem muito mais eficiente. Mas na parte da modelagem, de tratamento dos dados, tudo o Brasil tem grandes condições, com todo esse conhecimento que a gente tem dessa comunidade nossa. Então, depois vocês entrem, está muito fácil de localizar isso. É uma comunidade que tem de todo mundo, de todos os players do Brasil, trazendo conceitos. Vocês estão viajando pelo Brasil inteiro. O Léo, o nosso fundador, também é um dos fundadores dessa comunidade. Então, não deixem de acessar. E está começando a gerar muito conteúdo lá, para a gente começar a entender também o papel do Brasil na inteligência artificial. Então, não deixem aí de se inscrever, pessoal. Bom, eu digo que a saúde suplementar, pesca no aquário e vai acabar o peixe. E aí você precisa pensar além de plano, né? Você tem aí 20% da população que é a saúde suplementar, tem uns 25% da população que não tem condição de pagar nada, que seria 100% SUS, e sobrou um meio, 60%. Esse 60% tem ticket para pagar. Então, talvez a gente tenha que banqueirizar a saúde. E, em vez de eu ficar querendo brincar de rouba-monte ou pescando no aquário, por que eu não financio? Não precisa ser plano, eu vou financiar para pagar onde quiser. É um modelo totalmente diferente. Então, enquanto a gente não começar a pensar diferente mesmo, e tomar ações, e testar isso para ver se funciona, a gente vai continuar vindo nos painéis, sempre no mesmo paradigma, sempre nos mesmos números, não conseguindo dilatar. Uma hora você tem um rendimento melhor, dependendo da economia, quando anda para lá e para cá, aumenta um pouquinho, desce um pouquinho, enxuga, traz a IA para colocar no processo para reduzir custo, mas daí, de novo, anda mais um pouquinho e chega ali. Então, acho que a reflexão para a gente amarrar é a colaboração é importante, tem que respeitar o mercado, mas a gente tem que fazer diferente do que já foi feito até agora. Tudo que foi feito trouxe de forma consolidada o negócio até aqui, mas agora eu tenho que olhar para os próximos 40 anos como que eu vou trabalhar esse negócio. Pessoas diferentes, populações diferentes, consumidores diferentes, não dá para ficar ofertando as mesmas coisas de 50 anos daqui para frente. Então, acho que o exercício para a gente levar é esse, e, para o fim, para arrematar a coisa da cooperação, associem-se à Associação Brasileira de Startups de Saúde, seja empresa, seja governo, ou seja startup, porque a gente precisa fortalecer o ecossistema de tecnologia em saúde. Para complementar, né, e aí falando um ponto, digamos, diferente, né, e penso assim, talvez a gente falar que vamos começar a colaborar vai ser meio utópico, né, que grandes players vão sentar numa mesa e já vão ver como é que eles podem realmente convergir, colaborar, né, isso com certeza vai demorar um pouquinho, a menos que o governo entre com esse grande apoio para ser esse grande, digamos, orquestrador, né? Mas com certeza um dos primeiros grandes passos que cada um pode fazer dentro de casa é unificação das próprias linguagens sistêmicas, né, que tem dentro das suas operadoras para facilitar até o trânsito da própria linguagem dos dados, né, informacionais entre, digamos, a parte dos diferentes agentes, e gerar a interoperabilidade realmente sistêmica, né? Isso vai facilitar absurdamente,
né, todo o processo. Não é à toa que a hora que a gente faz uma implantação de um novo sistema, né, ou tem uma mudança de um prontuário ou alguma coisa parecida, é um caos, né? É um caos. Pense nessas grandes empresas também, quando tem esse processo de unificação, né? Geralmente as grandes empresas na área da saúde, quando elas pensam em colaborar, falam assim, nossa, tem um player ali grande, bom ali, atuando. O que eles fazem? Eles vão lá assim, vamos sentar na mesma mesa? Não, compra. O que eles vão lá e compram, né? Unifica, né? Aproveita a rede, infraestrutura, né? Tem uma eficiência operacional, digamos, sistema. Aquele é o ganho de colaboração, mas foi via compra. Mas, porém, né? Mas com certeza, quando compraram, tiveram que fazer unificação de sistemas. Com certeza. Teve, e foi uma dificuldade fabulosa. Só da gente começar por aí, eu acho que vai ser, digamos, um grande passo. Tá bom? Bom, obrigada a todos. E bom evento para todo mundo. Valeu.